eu sou de uma cidade pequena, né? Uiraúna, que chama. Muita gente tem dificuldade de chamar, mas é Uiraúna. Uiraúna. Uiraúna, Uiraúna, Uiraúna. Uiraúna. É. U-I-R-A-U, acento agudo, né? N-A. Uiraúna, Uiraúna. Uiraúna. Exatamente. Tem o interiorzinho da Paraíba, uma cidade com um pouco menos de 20 mil pessoas, né? Está em torno de 17, 18 mil, né? É uma cidade que tem muitos sacerdotes, né? Que tem muitos médicos, é conhecido como a cidade dos médicos, dos sacerdotes, né? Dos músicos, tem muito músico. Então, espero que fique conhecido agora como terra do jogador esquerdinha também, né? Que tem eu e um amigo meu também, que só saiu nós dois de profissional. Quem que é, né? cara? Sei lá, de Mas, lá também. O Juninho Paraíba. Hoje ele joga pelo Souza. Hoje a gente tá jogando contra. Tá. Então, a gente espera, né, de uma cidade como essa, sair mais jogadores, né? Para que possa levar o nome da cidade, né? E, cara, eu sou da zona rural, né? De Uiraúna, né? De um sítio chamado Serrinha, né? Foi onde meus pais sempre foram da roça, né? Da roça, e a dificuldade era enorme, porque eu não tinha transporte para ir para a escola, né? Família muito humilde, né? E o meu sítio da cidade ficava 4, 5 quilômetros, né? E eu vinha a pé para a escola, né? Junto com minhas irmãs. E foram quase 8 anos assim, andando a pé, né, cara? Vinha para a escola e quando voltava já era em torno de meio-dia e meia, né? Muito calor, né? O sol muito quente, né? Lá, sabe, o ano inteiro é 30 graus. E, Imagina o tamanho da cara, lua. o começo foi difícil porque, além da dificuldade, né? De se locomover, eu era muito pequeno, né, muito novo, e meus pais ainda tem muita preocupação, né? E por ser da zona rural, você sabe que os pais têm aquele mais apego aos filhos, né? Se preocupa com tudo. O menino que é da rua, não, o menino já sabe cruzar uma rua sozinho, vai na padaria só, mas não. A minha família não, eu sempre tinha que andar alguém do meu lado, né? Então, meu pai escutando rádio, né, naquela época, era uma época também que não tinha nem energia, cara, no meu sítio, né? Isso em torno de 96, 98. Você nasceu em que Eu era ano? criancinha. Eu nasci em 90, né? Mas eu sou de novembro de 90, mas só que na época eu ainda tinha 7 anos. Eu acho que era 98, só que eu não tinha completado 8 anos Tá. ainda. E meu pai escutando o rádio, né? Porque tinha aquela pilha que chamava, né? E viu que tinha um anúncio de uma escolinha na cidade. E daí eu me destacava lá no sítio, no campinho de terra que tinha lá. E o pessoal, pô, esse menino joga muito e tal. Canhoto, né? Só que eu não tinha. Eu era dessa grossura aqui, pô. Muito magro, né? Pequeno, assim. Mas tinha uma certa diferença entre os meus amigos, meus primos, que jogavam comigo lá no campinho. E meu pai chamou minha mãe, o nome da minha mãe é Helena, né? Meu pai falou, Helena, vamos botar ele nessa escolinha. Aí minha mãe, não, isso é conversa, o menino vai se machucar, não sei o quê, vai quebrar um braço, não sei o quê, tem que estudar. Porque a minha mãe, ela era professora, né? E sempre puxava para estudar primeiro, para depois fazer as outras coisas. Só que eu não gostava de estudar, entendeu? Mas por ser filho de professora, eu tinha aquela obrigação, aquela responsabilidade a mais de Na estudar, de escola, a tirar matéria que você mais gostava era boas educação notas. física, né? Exatamente. Aí eu comecei a ir para a escola. Só que na aula da escola, eu matava a aula para ir jogar bola. Entendeu? O que acontece? Quando eu voltava da escola para casa de meio-dia, quando eu comecei a querer entrar nessa escolinha, né, com meu pai, e um primo meu se disponibilizou, né, Marcos, o nome dele, é um cara que hoje é meu compadre,
um cara que eu devo muito a ele. Ele treinava no time da minha cidade, né, que era o selecionado lá da minha cidade, né? Só que o treino dele começava 4 horas da tarde. Então, o que era que ele fazia? Ele disse, não, se for para ele ir treinar, eu saio daqui e o horário que for o treino dele e ele vai comigo. E com essa condição, a minha mãe deixou, né, ele me levar, né? Só que eu ia a pé. Então, eu saía de casa por volta de... Eu chegava em casa de meio-dia e meia da escola e saía de casa por volta de 2 horas, 1h40, 2 horas, e era para chegar lá 3 horas, que era 1 hora de caminhada, né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei na escolinha, né, a primeira vez que eu treinei com uns caras que já eram maior que eu, mas tinha a mesma idade, mas menino de rua é diferente de menino da zona rural, Sim. né? O cara que já tem, e os caras que tinham um patamar mais elevado, que tinha um pai de uma condição melhor, era um menino já mais nutrido, né? Eu não, pô, os caras me chamavam de desnutrido, tão magro que eu era. E o que acontece? Quando eu peguei na bola, o treinador já viu que eu era diferente, né? Então ele já me selecionou para ficar treinando na escolinha. Eu fui fazer um teste para ver se eu passava para entrar nessa escolinha. E daí, quando ele mandou me chamar, é aí onde vem o apelido do Esquerdinha, né? Os meninos não me conheciam, ele falou, chama aquele magrinho lá, o cara, mas qual? Tinha muito magro lá, né? Aí o menino, mas qual magrinho? Ele disse, esses aí que chuta a bola com a esquerda, esse esquerdinho aí. Ele falou esquerdinha pelo meu tamanho, entendeu? Que eu era pouquinho assim. Ele falou esse esquerdinho aí. Aí pegou. Então, a partir do momento aí, eu acho que em 98, 99, eu entrei nessa escolinha, né? E graças a Deus, fazia campeonato interestaduais e tal, municipal, saía da cidade e eu não me destaquei. E quando foi em 2009 para 2010, eu já tinha treinado no Icasa, né? Já tinha passado na base do Ceará, né? E por intermédio de um amigo do meu pai, que me via lá no sítio jogando e tal, me levou para o Icasa. Do Icasa eu fui para o Ceará, para a base do Ceará. E do Ceará eu vim fazer Tava acabando, eu ganhava ajuda de custo no Ceará. E quando eu vim para minha cidade, tinha um time da minha cidade contra o Souza, da Paraíba, né? E eu joguei esse jogo e, por incrível que pareça, o time da minha cidade ganhou do time profissional do Souza. Na época eu fiz gol, joguei muito bem. Daí o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, que hoje eu tenho ele como um pai para mim, né? Um cara que eu tenho um grande respeito. E ainda hoje é presidente do Souza. Ele falou, você quer ir jogar no Souza? Eu disse, pô, quero demais. Eu te pago R$300. Com quantos anos? Rapaz, com quantos anos, Escardinha? Desculpa. Eu tava com 17 anos. Eu acho que 17, 18 anos. Sim, entendi. E eu, rapaz, eu vou. Souza é vizinha da minha cidade, né? Souza fica a 36 quilômetros da minha cidade. Então eu vinha pra casa, né? E ia ganhar bem. Eu não ganhava nada, pô, pra ganhar R$300. Ótimo, fala aí. Rapaz, eu disse, vamos embora. Aí eu vim pro Souza, me profissionalizei. Joguei a Copa Paraíba, eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 8, foi 12 gols, foi um negócio assim. Aí já me destaquei, né? Aí já aumentei meu salário para R$500. Premiação já. Sim, já, pô, rapaz, o negócio aqui vai ser bom, né? E daí, quando começou o Campeonato Paraibano, cara, os caras contrataram um meia já renomado aí. Na época ele foi para lá ganhando bem, né? Mas quem jogou fui eu, né? Para você ver. No ano seguinte, né? Eu com um ano não tinha nem um ano de profissionalismo ainda, acho que poucos meses. Se eu não me engano, tinha 3 meses de profissionalismo. Eu já era titular do Souza, já usava a camisa 10, já tinha um carinho enorme pela torcida. Caraca, cara. Isso com 17 para 18 graças anos. a Deus eu tinha 17 para 18 anos, cara. Caraca, cara. Era. Tinha 18 Que camisa você jogava nessa época? 10, Era o 10 já? Eu já tinha o 10 dentro da Copa Paraíba, né? Então, na época o treinador era Ô, Esquerdinha, Ageu dos Santos. se fosse no mundo de hoje, você já teria sido vendido pro Real Madrid por não sei quantos milhões de euros. Rapaz, é possível isso, cara. Eu tenho certeza. Se eu não me achar bom, quem vai me achar? Não. Né, Claro. Tá certo, velho. entendeu? E naquela época as coisas era mais difíceis, né? Aí eu joguei no Souza, depois em 2012 fui negociado com o Boa Esporte, né, de Minas. E depois do Boa Esporte eu fui pro time B do Inter,
né? Então, por questões de idade, acabei não renovando com o Inter, né? O Inter de Porto Alegre. Passei uma temporada boa lá. E daí eu quando acabou o meu contrato lá com o time B do Inter, eu vim embora, né, para minha casa. E aí aconteceu que eu fui pro 13 de Campina Grande, time grande da Paraíba, né? E do 13, fiquei no 13 quase um ano, mas aí questões salariais, né, devido ao atraso de salário, 13, essas coisas, acabei não ficando, mas foi um time que um time que eu tenho muito carinho, né, pelo 13, pela torcida, porque foi o ano de 2014 que foi o ano que a minha filha nasceu, né? Eu pude jogar um jogo que tá marcado na minha vida, na história do 13, que foi contra o Vasco.